Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. E aí, será que você está devendo? Será que você conhece alguém que está devendo? Será que você sabe como proceder diante de uma situação de débitos, de processo judicial e etc? Hoje o nosso convidado, Dr. Matheus Cunha, ele vai tirar suas dúvidas no que se refere a penhora de salário para pagamento de dívidas. Será que é possível? Será que tem algum percentual que limita essa possibilidade ou impossibilidade? Doutor Matheus, que prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa mais uma vez. Certo, doutor Flávio, grande prazer, uma grande honra estar aqui novamente para tirar aí todas as dúvidas do pessoal de casa. Sinto muito honrado. E vamos à primeira pergunta, né? Que eu acho que todo mundo está curioso, em especial os devedores de plantão, né? Afinal, quem nunca deveu? Quem nunca, né, gente? É possível haver a penhora do salário? Em regra, o salário ele goza da benesse da impenhorabilidade, que foi atribuída a ele pelo artigo 833 do CPC no inciso 4º, né? Mas no próprio inciso 4º ele já menciona duas exceções legais que vão retirar, que vão remover essa impenhorabilidade, que no caso seriam débitos oriundos de prestações alimentícias, né, pensões de qualquer natureza, né, e também quando o devedor tem um salário superior a 50 salários mínimos mensais. Apesar que essa segunda hipótese é um pouco mais rara de acontecer, mas essas são as duas exceções legais que a gente tem, então, em tese, é isso. Como é que ficam as exceções? Assim, detalha pra gente aí elas. Assim, as exceções, como a gente já disse, duas delas já se encontram no parágrafo 2º do artigo 833, né, que são todas as prestações alimentícias, né, seja pensão alimentícia de caráter familiar ou de caráter de algum ato ilícito, né, se tiver alguma indenização, uma pensão, né, para algum acidente de trânsito, para a vida inteira, ela pode ser penhorada sempre observando também o percentual. Não pode ser penhorado, por exemplo, um valor total do salário, mas ele vai poder ser penhorado. E também nos casos em que o devedor tem um salário mensal superior a 50 salários mínimos, né? Como a gente disse, é um ponto muito controverso desse artigo, que foi muito criticado e continua sendo muito criticado, porque na realidade brasileira é muito difícil a gente encontrar uma pessoa assim, um devedor, vamos dizer assim, com um salário tão alto. Geralmente eles não vão ter esses tipos de problema, mas caso tenham, essas são duas exceções legais. E também tem as exceções jurisprudenciais de decisões e também principalmente do STJ. Cada vez mais comum terem decisões que vão suspender a impenhorabilidade da penhora do salário para dívidas comuns, por exemplo, com valores menores, quando o devedor recebe menos do que 50 salários mínimos mensais, né? Então, para dívidas comuns, pode haver a penhora da totalidade do salário? Como é que é? Isso são em casos muito específicos. Para que isso aconteça, o credor tem que comprovar. Primeiramente, ele tem que esgotar todas as outras maneiras de se conseguir quitar a dívida. Primeiramente, a quitação voluntária do débito e todas as outras penhoras, né, Bacenjude, Renajude, qualquer outro tipo de penhora. Caso ele tenha esgotado todas essas medidas, ele pode fazer o requerimento, desde que ele tenha também que comprovar que, às vezes, o devedor ele tem um salário que, além de suprir as necessidades básicas dele, né, a subsistência dele da sua família, também vai, vamos dizer assim, tem o dinheiro ali que vai sobrar, né, que pode ser ali, esse excesso pode ser penhorado. Claro que também vão ser limitados a algumas porcentagens. Geralmente ele é limitado nas decisões entre 10% a 30%. É muito difícil passar desse percentual. Como é que funciona aí a autorização para essa penhora parcial, critérios de percentual? Assim, como eu disse, o credor ele vai ter que comprovar muito bem esse excedente do salário que o devedor vai ter. Então, e sim, é muito utilizado e muito aceito também provas, às vezes até de mídias sociais, a pessoa
quando a pessoa mostra no Instagram ou em alguma outra rede social que viaja muito, tem muitos gastos assim, vamos dizer assim, acima da média, acima do que ele poderia receber ali, acima da subsistência dele, e aí ele pode sim receber essa penhora. Só que tem que ser muito bem comprovado. Também pode ser, de acordo com o pedido do credor, o juiz pode até pedir um ofício para o empregador desse devedor para que ele informe o quanto esse empregador recebe, né, quanto esse devedor recebe de salário mensal, para que possa, ir além de tudo, delimitar também a porcentagem parcial que vai poder ser penhorada nesse caso. Rede social hoje é um mar aberto, né? Então você consegue hoje buscar ali muitas informações e usar isso. Então assim, a gente sabe que uma faca de 2 gumes pode ser um mundo de mentira como um mundo de verdade. Então a gente vai usar aquilo para o que a gente acha que é importante. Nosso intuito é comprovado que a pessoa tem riquezas e eu preciso penhorar, então mostra lá que é rico. Qual a melhor maneira de, às vezes, comprovar do que a rede social, né? Gente, vamos dar um breve intervalo, tá bom? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o programa Varela Torres, do seu Momento Jurídico. Hoje estamos tirando suas dúvidas no que se refere a dívidas, né? Será que é possível penhorar o seu salário no que se refere a penhora, né? Do seu salário, desculpe, no que se refere a dívidas? O Dr. Matheus está aqui tirando todas as suas dúvidas a respeito desse tema, tá bom? Já tratamos de muitas coisas boas no primeiro bloco. Se você não conseguiu assistir o primeiro bloco, vai lá no nosso canal do YouTube, dr.flavio.torres, assiste o primeiro bloco, claro, ao término aqui do nosso programa, tá bom? Doutor Matheus, vamos de pergunta, né? Caso essa dívida seja aí de honorários advocatícios, pode-se penhorar o salário? Sim, a dívida referente a honorários advocatícios, eles também podem ser penhorados. Claro, sempre respeitando, quando a gente fala isso, tem sempre que lembrar que tem que respeitar ali a porcentagem parcial, mas sim. Até porque os honorários advocatícios, eles são garantidos a eles o caráter alimentar também, né? Porque o advogado também tem que, é mais um advogado sendo autônomo, os honorários eles são considerados a caráter alimentício e eles entram também nessa exceção, sempre respeitando a porcentagem para que até o devedor também tenha o dinheiro ali da sua subsistência e consiga pagar as suas dívidas. Mas também pode esse percentual, como é que funciona do bloqueio? Esse percentual ele vai ser de acordo com de caso a caso, né? Porque assim, vai depender de quanto o devedor ganha, quanto ele ofere, quanto que ali pode ser entendido que ele pode dispor, que ele poderia dispor desse dinheiro excedente para que ele possa ser penhorado. Então assim, os ganhos, os próprios gastos dele, né? Os gastos dele com família ou com as despesas dele. Não tem então um percentual pré-determinado em lei, assim, jurisprudência? Geralmente os pré-determinados eles começam em 10% e vão até 30%, geralmente são máximos. Mas assim, como eu disse, vai de caso a caso. Tem algumas decisões em salários que excedem, né, um pouquinho, são salários bem elevados que até conseguem ultrapassar esses 30%. Mas funcionário público também pode ter essa penhora? Pode recair sobre os subsídios dele? Sim, funcionário público também. E até seria até mais fácil também de recair sobre ele, porque o salário dele é de conhecimento público, né? Então se você entrar às vezes no site de transparência, você vai encontrar ali o salário certinho dele, vai conseguir comprovar esse valor a mais, né, esse excesso que você vai conseguir pedir a penhora. Então, assim, é um meio de comprovação até mais ágil, mais célere do que do empregado normal particular. Entendi. Conta vinculada de FGTS, ela é passível de penhora?
Não para todas, ela tem as exceções também. A única exceção possível para a conta FGTS é a de pensão alimentícia. E nesse caso é a pensão alimentícia estrito sensu, né, que é no próprio sentido da pensão mesmo. Então seria para quando for pensão para filho ou para uma ex-esposa, né? Então assim seriam essas pensões, por exemplo. Então, por exemplo, um honorário, por exemplo, que tem caráter alimentar, mas não é uma prestação alimentícia, não entraria nessas da conta FGTS, por exemplo. Seriam exatamente só nas pensões que dizem respeito a filhos, ou a pais, ou a ex-esposa, por exemplo. Esses procedimentos são todos judicial. Para poder haver a penhora, tem que haver a ordem de um juiz de direito. Sim, todos judiciais. Não tem como, às vezes, ter uma penhora sem ter um pedido feito ao juiz ou no próprio processo. Como eu disse, essa penhora ela é muito específica, porque tem casos que ficam anos e anos tentando procurar bens do devedor e não encontram até finalmente conseguirem, ou até finalmente o juiz deliberar para que essa penhora aconteça. Então, sim, sempre tem que ser no processo. Entendi. Pelo menos é uma segurança, né? O procedimento judicial ele vai gerar pelo menos uma segurança em relação a essa análise de percentual, como vai ser esse bloqueio, como vai ser essa forma de poder porque apesar de ter expropriar, né, esse valor. Apesar de ter essa possibilidade, ela tem que ser muito bem comprovada e também para garantir ao devedor que ele tenha aí o direito da ampla defesa e do contraditório, né? Para ele comprovar às vezes que, poxa, não posso ser penhorado porque mesmo que eu receba um salário um pouco a mais do que a média, esse salário é o que eu preciso para a minha subsistência ou para a subsistência da minha família. Entendi. Gente, nosso programa está chegando ao final. Acredito que você tenha tirado todas as suas dúvidas, né, a respeito desse tema, um tema sempre muito intrigante quando se fala em dívidas, né, e pagamento de débitos, mas aprendemos bastante aí no dia de hoje. Dr. Matheus, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco no nosso programa, tá bom? Volte sempre. Muito obrigado, doutor, pelo convite mais uma vez, me sinto muito honrado e sempre estaremos aí à disposição do telespectador e do senhor. Obrigado sempre pela sua audiência e que Deus te abençoe.